Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar a nossa super aula, o nosso mini curso sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Se você já assistiu minha primeira aula, você sabe que a Lei Complementar 407, ela não é apenas o Estatuto, é uma lei que trata de dois grandes assuntos. O primeiro assunto é sobre a organização da Polícia Judiciária Civil. E o segundo assunto trata-se do Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Vem comigo aqui. Essa parte de organização, tá? Essa parte da organização, ela é tratada basicamente no primeiro, no segundo e no terceiro título da lei. Os demais, do quarto até o décimo terceiro, porque o 14º trata das disposições gerais e transitórias, que tem de caráter geral. Os outros, do quarto até o 13º, trata do Estatuto do Policial Civil, e, claro, com a complementação da LC 04. Bacana? E hoje nós vamos trabalhar aqui, tá, o título 2. O título 2 trata da organização, e nós vamos tratar da estrutura organizacional, né? Professor, vamos lá, né? O que é, professor, estrutura organizacional? Cara, você tem que entender isso, né? Você tem que entender, porque se você entendendo o que é estrutura organizacional, você vai ter uma visão sistêmica, gente. Olha só, estrutura organizacional é um assunto, é um conceito que vem lá da administração. É isso mesmo, lá da administração. Eu falo isso com bastante conforto, porque a minha formação inicial é administração. Eu sou administrador, sou formado em 1999 pela nossa gloriosa, tão amada UFMT, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito em estrutura organizacional quando eu era gestor governamental do estado de Mato Grosso. Então, estrutura organizacional, gente, são as unidades de trabalho. Tá? São as unidades de trabalho. Ou seja, o que nós iremos estudar nesta aula aqui? Nós vamos estudar isso aqui, ó, tá certo? A estrutura organizacional. O que é o DG? DG é o diretor-geral. Tá? Aí nós temos o diretor-geral, certo? Aí nós vamos ter o quê? Olha só, gente. Nós vamos ter aqui as diretorias. Bacana, ó. As diretorias. E assim por diante. As diretorias. Nós iremos estudar hoje, ok? Todas as caixinhas, todas as unidades, corregedoria, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, assessorias, tá? Ou seja, nós temos aí diversos. Cada caixinha dessa aqui é uma unidade organizacional, é uma unidade de trabalho, é uma unidade administrativa. As pessoas, os cargos, todos os cargos estão vinculados nessas unidades, ok? Todos os cargos estão vinculados nessa unidade. Tanto aquele cargo de chefia, aquele cargo em comissão que vai ser o coordenador, como pessoas que vão estar ocupando esse cargo. Então, nesta aula, nós iremos apresentar para vocês todas as unidades organizacionais, toda a estrutura da Polícia Judiciária Civil e, claro, com uma técnica, né? Nós temos uma técnica de administração, uma técnica de reestruturação de organogramas, que a administração pública estadual trouxe esse conceito para a administração pública estadual, na qual vou explicar para vocês em detalhes. Vem comigo aqui, bacana? Então, nós vamos estudar isso, ou seja, o objetivo dessa aula é você conhecer todas as unidades organizacionais do Estado, todas as unidades organizacionais da Polícia Judiciária Civil. É muito importante, né? Então, nós vamos estudar esse cara, tá? A estrutura organizacional. Olha só, então nós vamos estudar o quê? Todas essas unidades. Professor, as caixinhas? Sim, as caixinhas. As caixinhas que fazem parte do organograma, tá certo? Na próxima aula, que vai ser o título 3º, cada caixinha dessa aqui vai ter as suas competências, tá? Vai ter as suas competências. Compete o quê? A essas caixinhas, ou seja, todas essas caixinhas que nós vamos colocar agora, todas as unidades organizacionais do título 2º, lá no título 3º, nós vamos trabalhar com as suas competências, a sua missão, ou seja, cada caixinha dessa, cada unidade dessa só pode existir para cumprir uma tarefa, um trabalho, ter um produto em si, ter um serviço. E esse serviço vai ser o quê? A plena execução
das suas respectivas competências. Tá? O princípio aí da legalidade, que você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, isso aqui é muito importante. Bacana? Então, vamos lá. Estrutura organizacional. Nós estamos estudando a LC 407. Tudo bem. E aí, professor? Antes de nós lermos a Lei 407, lembre-se que a Lei Complementar 407 ela é de 2010. Em 2015, nós tivemos uma lei muito importante para os nossos estudos, inclusive o seguinte: se você está estudando aí para o concurso estadual, é claro que é concurso estadual, mas especificamente concurso da Polícia Civil, concurso da Polícia Civil, concurso da SEDUC, se você está no concurso da SEDUC, enfim, vai lá, eu tenho uma aula gravada sobre a Lei Complementar 566. Essa Lei Complementar 566 ela é muito importante porque ela vai trazer as regras de quê? As regras de organização da estrutura organizacional do Estado de Mato Grosso e vai definir o padrão. O que acontece? Olha só, o Estatuto da PJC foi de 2010. Vem essa lei geral de organização, de estrutura organizacional do Estado de 2015. Ou seja, tem alguns dispositivos aqui na Lei Complementar 04 que ainda não está 100% alinhado com a 407. Provavelmente, isso vocês podem ter certeza, nós teremos aí mais uma lei alterando a Lei Complementar 407 para ajustar a estrutura. Mas, assim que essa lei for publicada, como o professor usou a estratégia de gravar, fazer a gravação do Estatuto da PJC por títulos, o que acontece? Por títulos, eu estou gravando por títulos, alterou, eu vou lá, regravo com a atualização aquele título que sofreu aí impacto da nova alteração. Então, vem comigo aqui. Lá na LC 566, ele fala o seguinte, que a Polícia Judiciária Civil ela está vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. E lá fala ainda que a Polícia Judiciária Civil ela tem um status de órgão desconcentrado, ou seja, relativa à autonomia administrativa e financeira. Tá? Relativa à autonomia administrativa e financeira. Eu dei essa mesma aula no presencial, e aí já tivemos aí alguns alunos que falaram assim, professor, já que tem autonomia administrativa financeira, então a autonomia administrativa é fazer a gestão do seu pessoal, financeira é ter autonomia sobre a gestão do seu orçamento, não é isso? Das receitas, da execução da despesa, né? Por que a Polícia Judiciária Civil, então, tem que ficar aguardando todo esses procedimentos, porque não procedimentos do Estado, porque não é um órgão independente. Tem que seguir essas regras, né? Vamos lá, ok? Entenderam? Então, até agora, vamos lá, devagar. Título primeiro, estrutura organizacional, todas as unidades, mas já com foco na 566, que a 566 traz as regras gerais. Parágrafo, artigo 8º. A estrutura organizacional básica e setorial da Polícia Judiciária Civil compreende, olha, nível de direção superior, nível de decisão colegiada, nível de decisão de apoio estratégico especializado, nível de assessoramento superior e nível de execução programática. Ou seja, vamos supor, vou chutar um número aqui, a Polícia Judiciária Civil tem aproximadamente 50 unidades. 50 unidades, 50 caixinhas. Cada caixinha daquela, atenção, cada caixinha daquela pertence a um nível correspondente de agrupamento, né? Um agrupamento. Direção superior. Professor, quem que faz parte da direção superior? O nome já diz, quem está no topo. Quem que é o grande responsável pela Polícia Judiciária? É o DG, o diretor-geral. Professor, olha só, nível de decisão colegiada. Né? Colegiada não é uma pessoa, tem o quê? Ou seja, a Polícia Judiciária Civil tem um órgão colegiado? Tem que saber, e é potencial questão de prova. É o Conselho Superior de Polícia. Professor, quero mais. Nível de apoio estratégico especializado. São 3 unidades que pertencem ao nível de apoio estratégico especializado. Quais são? Corregedoria, ouvidoria,
ouvidoria e a CADEPOL. Aí, assim por diante. Então, ele organizou. Professor, onde que está o conceito de cada um desses níveis, né? Está lá na Lei 566. Aqui estão os conceitos, eu vou voltar, eu vou explicar esse cara aqui. Mas eu quero aproveitar um gancho aqui. Gente, isso aqui, o que é isso aqui? Para vocês entenderem. Isso aqui é um organograma da Secretaria de Estado de Saúde, tá? Organograma e a disposição hierárquica da Secretaria de Estado de Saúde. Esse organograma foi elaborado por mim, papo reto, eu que desenhei esse cara aqui todinho, tá? Esse desenho que fiz aí deu um trabalhão. E além de fazer esse desenho aqui, tem toda a técnica de elaboração de estrutura organizacional do Estado, né? Então, isso aqui foi o que eu fiz em 2005, tá? Com certeza isso não está em vigor, mas eu tenho condições de explicar para vocês. Está vendo aqui? Está vendo essa linha aqui? Então, essa linha aqui, ó, separa o quê? Olha só, separa o quê? O nível de direção superior. Então, todas essas unidades aqui pertencem ao nível de direção superior, naquela época, de acordo com a estrutura. O que acontece aqui? Ó? Isso aqui mudou. Ó, o que é o GS? Gabinete do Secretário. Então, hoje, ficaria assim, ó, nível de decisão superior. Ok? Nível de decisão superior. Esse cara aqui, assessoria de gabinete, assessoria de comunicação, assessoria técnica de gabinete... Está vendo esses caras aqui? Esses caras aqui é o nível de assessoramento superior. Professor, esses caras aqui, é aqui, controle interno, corregedoria, ouvidoria, está aqui. Esses caras aqui seriam nível de apoio especializado. Tá? Nível de apoio especializado. Professor, o que mais? Sim, essa parte aqui, esses caras aqui, é o nível, tá, de administração sistêmica. Esse outro aqui vai ser o nível de execução programática. Professor, o que é administração sistêmica? O que é execução programática? Vocês já ouviram falar em atividade meio e atividade fim? É isso. Né? Só que a metodologia de organograma, de estrutura organizacional utilizada pelo Estado de Mato Grosso, ele chama, atenção, nível de administração sistêmica é atividade meio. Tá? Atividade meio, ou seja, aqui está gestão de pessoas, licitação, financeiro, orçamento, obras, contratos, aqui, atividade meio. E o nível de execução programática são as atividades fins. Tá? Atividades fins. Então, olha aí, é a organização. Então, você está estudando o quê? A organização da Polícia Judiciária Civil. Então, você tem que ter essa visão sistêmica para entender as caixinhas. Opa! Corregedoria, nível de apoio especializado. Não precisa anotar nada, porque nós vamos olhar unidade por unidade. Olha aqui, escritórios regionais, nível de administração regionalizada, tá certo? Regionais, esse cara aqui é o nível de execução desconcentrada, e assim por diante. Então, por que ele dividiu por níveis? Então, temos aí 50 unidades organizacionais da Polícia Judiciária Civil, tá? Nós temos aí 50 unidades organizacionais, e essas unidades organizacionais, tá? Essas unidades organizacionais, elas estão agrupadas por níveis, então você tem que saber qual é esse agrupamento. É muito interessante isso, ok? Feita essa explicação, vamos agora verificar quais são os níveis existentes na Polícia Judiciária Civil, né? Voltando aos nossos slides, né? Olha aí, tá vendo? Todos os conceitos aqui. Vamos lá. Então, é o seguinte. Comigo aqui. A estrutura organizacional básica e setorial da Polícia Judiciária Civil compreende. Vamos lá. Tá? Ou seja, vamos supor, 50 unidades organizacionais, que elas estão agrupadas. Nível de decisão superior, nível de decisão colegiada, nível de apoio estratégico especializado, nível de assessoramento superior e nível de execução programática. Bacana? Ok. Professor, eu quero o conceito de cada um desses níveis. O conceito desses níveis está lá na 566. Vem comigo aqui. A estrutura organizacional básica dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta é constituída dos seguintes níveis, né? Ou seja, lei geral, tá? Nós temos 9 tipos de níveis, né? E na administração aqui da Politec, nós temos apenas 5 níveis, né?
Primeiro nível, nível de decisão colegiada. Gente, colegiada é o quê? São os conselhos. Tá? E a Polícia Judiciária Civil? Claro que tem aí conselhos, né? O Conselho de Polícia Superior, você tem que saber desse cara, potencial questão de prova. Representado pelos conselhos superiores dos órgãos, entidades ou assemelhados às suas unidades de apoio, necessárias ao cumprimento de suas competências legais e funções regimentais. Então, nível de decisão colegiada. Aí nós temos o quê? Nível de decisão superior. Esse cara aqui fica sempre quem? O diretor ou o dirigente máximo da entidade. No caso da Polícia Judiciária Civil, é o DG, é o diretor-geral, que é ocupado por um delegado, tá certo? Um delegado de classe especial. Representado pelos titulares dos órgãos, entidades e secretários, olha aí, titulares, né, do Estado, no desempenho de suas funções estratégicas, institucionais e administrativas. Administrativo significa dizer que o cara vai ser o ordenador de despesa. Terceiro tipo de nível. Tá? Então, ó, na PJC, nós temos o nível de decisão colegiada, o nível de decisão superior, o nível de apoio estratégico especializado. Aqui são 3 órgãos importantíssimos, é a Corregedoria, Ouvidoria e a CADEPOL. Representado pelas unidades responsáveis por competências de apoio direto, estratégico e altamente especializado, ao núcleo estratégico, ao órgão e entidade no desempenho de suas competências institucionais. Aqui merece explicação. Nível de apoio. Se você tem um apoio, você está apoiando a alguém, não é isso? Esse alguém, ele é estratégico e especializado, ou seja, um produto bem especializado. Quem que vai prestar esse apoio? Ó, ao núcleo estratégico. Quem que é o núcleo estratégico da PJC? É o DG, tá? É o diretor-geral. É o diretor-geral. Ele é o responsável aqui pelo núcleo estratégico. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Vem comigo aqui. Nível de assessoramento superior, representado pelas unidades de assessoria, responsáveis pelo apoio técnico e especializado aos titulares e assuntos de interesse geral do órgão. Ó, assessoramento superior, vai assessorar diretamente quem? O DG. Aqui, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Aqui ficam os locais das assessorias. Também está previsto lá na PJC. Nível de administração sistêmico. Gente, aqui é o quê? É a área meio. Compreendem os órgãos ou unidades setoriais prestadoras de serviços nas áreas de planejamento, administração e finanças, coordenados, respectivamente, pelas secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda. Administração sistêmica, notem aí, ó, atividade meio dos órgãos, né, e das entidades. Né? Nível de execução programática. Execução programática é aquela relacionada com atividade fim. Tá? Professor, delegacia de roubos e furtos. Tudo bem. Delegacia de roubos e furtos é uma unidade administrativa? Sim, é uma unidade administrativa. Obrigatoriamente tem que estar prevista no organograma? Tem que é uma estrutura organizacional? Claro, com certeza, é. Né? Aí eu pergunto para você, questão de prova, ó, olho a olho, olho a olho. A Delegacia de Roubos e Furtos é uma entidade que pertence à administração sistêmica ou pertence à execução programática? Claro, roubos e furtos, está lá, atividade fim da polícia. A polícia tem 2 atividades fins, nós já estudamos isso anteriormente. Primeira, ó, apurar infrações penais e outras funções da Polícia Judiciária Civil. São as 2 funções da polícia, ou seja, execução programática, né? Representada pelos órgãos e entidades responsáveis pelas atividades fim. Tem que marcar esse cara aí. De cada secretaria, consubstanciadas em funções de caráter permanente. Nível de administração regionalizada. Ah, professor, esse cara aqui é o seguinte, isso aí é muito comum lá na área da saúde, né? O que acontece? Ó, região do meio norte, sudeste, oeste, né? Porque ela tem uma abrangência estadual, ainda mais o estado de Mato Grosso tem uma particularidade que é um estado aí, que é um país maior do que muitos países do mundo aí, pode ter certeza disso. Então o que acontece? É por administração regional. Escritório do Norte, Sul, etc., tem essa questão regionalizada. Representado pela execução de atividades fim, ó, atividade fim regionalizada,
de órgão ou entidade em determinados polos regionais a serem definidos por decreto, né? A administração desconcentrada, no organograma do Estado de Mato Grosso, o organograma do Estado de Mato Grosso, a Polícia Judiciária Civil é uma caixinha, porque é o quê? Uma unidade desconcentrada, vinculada aonde? Vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Não só ela, mas também a Politec, o Bombeiro e a Polícia Militar. Representada por órgãos e entidades responsáveis pela execução de atividades fim, cujas características exigem uma organização e funcionamento peculiares, dotadas de relativa autonomia administrativa e financeira, com adequada flexibilidade de ação gerencial. Relativa, então, a Polícia Judiciária Civil tem relativa autonomia administrativa e financeira, ok? 9, e último, administração descentralizada. O que é descentralizada? São as entidades que compõem a administração pública indireta. Quais são as entidades que pertencem à administração pública indireta? São quatro. Empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias, né? Rapaz, eu adoro essas aulas de legislação específica. Por quê? Porque é pura aplicação do direito administrativo e do direito constitucional. Com essas aulas, a gente vai sempre reforçando os conceitos e você vai aprendendo. Desconcentrada, compreendendo as entidades autárquicas, fundacionais, sociedades de economia mista e empresas públicas com organização fixada em lei e regulamentos próprios vinculados aos órgãos centrais. Bacana, né? Expliquei esse cara aqui para vocês, que é o nosso organograma. Com isso, agora nós vamos conseguir entender a estrutura organizacional, né? Olha lá, já vimos aqui, né? Nós temos aí 5 níveis. Tá? Primeiro nível, direção superior. Professor, e aí? Você tem que saber quais são as entidades que compõem a direção superior. Quem que é? O DG, Diretoria Geral de Polícia Judiciária Civil, e a Diretoria Adjunta de Polícia Judiciária Civil. Então, olha só, nível de direção superior, 2 unidades organizacionais, 2 unidades administrativas. O DG e o DG adjunto. Bacana, não esqueça disso. Isso é importante. Segundo, nível de decisão colegiada. Apenas uma unidade administrativa, unidade organizacional, que é o Conselho Superior de Polícia Judiciária. Ok? Então está aqui, né? Gente, adiantando um pouquinho a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estudar o que compete à diretoria, tá? Geral de polícia, o que compete ao diretor adjunto, o que compete ao conselho, ou seja, são as competências, ou seja, para cada unidade organizacional aqui disposta, nós teremos um artiguinho descrevendo a sua missão e descrevendo também as suas competências, né? Terceiro nível, nível de apoio estratégico especializado. 3 unidades importantes, Corregedoria Geral, Academia de Polícia Judiciária Civil, inclusive a Academia da Polícia Judiciária Civil tem disposição constitucional no artigo 79 da nossa Constituição Estadual, muito importante isso, e se você for agora lá na nossa primeira aula, o nosso material, dá uma olhada lá no artigo 79 da Constituição Estadual, você vai perceber a aplicação deste conceito na Lei Complementar 04. E o terceiro e último órgão que compõe o apoio estratégico especializado é a ouvidoria especializada. Vocês podem ter certeza do seguinte, né? Que o examinador ele pode falar, não, ouvidoria especializada vai pertencer ao seguinte, ao nível de assessoria especializada. Está errado, né? Assessoria, apoio estratégico e especializado. Bacana, 3 entidades. No item corregedoria, nós temos essas entidades. Corregedoria. Tem a Corregedoria Geral Adjunta de Polícia Judiciária Civil e tem a Corregedoria Auxiliar de Polícia Judiciária Civil e nós temos o Núcleo de Inteligência. Então, temos 4 unidades aí relacionadas à Corregedoria Geral de Polícia. Temos também, nós temos a CADEPOL, tá? A CADEPOL é uma das maiores estruturas, tá?
maiores estruturas da Polícia Judiciária Civil. Então, nós temos a direção, diretor da CADEPOL, tem uma direção adjunto, aí nós temos quais coordenadorias. Vamos contar aqui: 1, museu; 2, biblioteca; 3, ensino, que é muito grande, 3, ensino. Lembrando que aqui no ensino você vai estar lá, se Deus quiser, com minha ajuda aí, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para você estar lá. Aqui, sessão de curso de formação inicial e continuada. Vocês vão estar lotados aqui no curso de formação. Sessão de acompanhamento de concurso e seleção, esse cara aqui que faz. E sessão de investigação social, esse cara aqui que vai vasculhar a sua vida. Então, toma cuidado com ela, tá? Toma cuidado com ela, tá? Então, vamos lá. Ensino, né? Vem comigo aqui. Gerência de manutenção de apoio e desenvolvimento aos projetos. É atividade meio aqui, né? É atividade sistêmica da CADEPOL. Gerência de centro de ensino e gerência de centro de educação física. E conselho de ensino. Então, essa aqui é a estrutura organizacional de quem? Da CADEPOL, que pertence ao quê? Apoio estratégico especializado. Qual que é o terceiro e última unidade do apoio estratégico? Ouvidoria. Então, temos aqui a ouvidoria, outra unidade, tá? E nós temos aqui a ouvidoria adjunta. Pronto, terminamos o terceiro nível. O quarto nível será quem? Nível de assessoramento superior. Tá? Nível de assessoramento superior. Nós temos aqui o gabinete de direção, a assessoria jurídica, assessoria de comunicação social e assessoria institucional. Vai assessorar quem? Quem assessora algo para alguém. Né? Quem? Né? Assessora algo para quem? Verbo transitivo direto e indireto. Tá? Quem? Para quem? O DG. Diretor-geral. O quê? Assessoria jurídica, assuntos jurídicos. Assessoria de comunicação, assuntos de comunicação. Institucional, relacionado à instituição. Pronto, está aí. Olha como é fácil estudar comigo, né? Fechou? O último nível, nível de execução programática. Aí, aqui estão as diretorias. Então, nós temos 5 diretorias de execução programática. Tá? Nós temos 5 diretorias de execução programática. Mais o diretor-geral, o diretor da CADEPOL. Mais o diretor, nós temos mais o quê? O diretor, o DG, tá? O DG e o DG adjunto. Então, 8 diretores na Polícia Judiciária Civil. E nós temos também a corregedoria, tá? A corregedoria, que também tem nível aí de diretoria, tá? O corregedor também tem nível de... Então, tem 9, cara. 9 chefão lá, né? 9 chefão. Bacana? Isso muda, claro, né? Então, nós temos lá. Então, temos aqui. O que acontece comigo? Esta lei é de que ano? Esta lei é de 2010. A lei que vem reorganizar a administração pública e definir os conceitos de estrutura organizacional é a 566 de 2015. Opa, antes, tá. O que acontece comigo? Atividade meio. Chama-se o quê? Atividade meio, administração sistêmica. Professor, execução programática, atividade fim. Então, o que acontece aqui? Você vai colocar aqui para escrever meio aí. Escreve meio aí, cabra. Escreve esse troço aí. É para escrever, tá? Atividade meio. O que acontece, né? Quando foi feito lá, toda a parte meio da diretoria, da atividade meio da Polícia Judiciária Civil está aqui. Então, a diretoria de execução estratégica vai ser a diretoria responsável pela atividade meio, tá? E aí, professor, nós vamos ver esse aqui com detalhes. Na minha modesta opinião, acredito que deve ter uma outra lei que vai ser alterar a 407 e vai só retirar esse cara de execução estratégica e criar mais um nível que vai ser o nível 6º, que vai ser nível de administração sistêmica para unificar as atividades meio da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Pronto, tá? Então, nós temos aqui a Diretoria de Execução Estratégica, embora esteja em execução programática, que seja atividade fim, ela desenvolve aqui, nessa diretoria, as atividades meio da polícia. Bacana? Diretoria de Inteligência, 100% vinculada à atividade fim da polícia, né? Temos aqui
Diretoria de Atividades Especiais, né? Aí temos aqui Diretoria de Polícia Judiciária Civil Metropolitana. Se tem Metropolitana, tem a Polícia Judiciária Civil do Interior e tem a Coordenadoria da Polícia Comunitária, né? Tem a Polícia Comunitária, que com certeza aí, daqui um dia vai também ser transformado em diretoria. Então, isso aqui são as entidades da execução programática. Vem comigo aqui. Primeira diretoria, execução estratégica. Já falei, execução estratégica é uma anomalia. Ela está na diretoria de execução programática, mas, excepcionalmente, essa aqui é uma entidade responsável pela atividade meio da PJC. Coordenador de Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas, convênios, análise de dados, planejamento, logística, armas, licitação, contratos, ou seja, essas são as unidades que compõem a diretoria de execução estratégica. Diretoria de inteligência, olha aqui, inteligência, todas aqui, segurança, contra-segurança, segurança orgânica, segurança ativa, coordenadoria de inteligência, né? Todas as unidades que pertencem à diretoria de inteligência, que é de nível de execução programática, atividade fim. Outra diretoria, diretoria de atividades especiais. Aí tem combate ao crime organizado, uma gerência especializada, né? Gerência de operações especiais, gerência de operações aéreas, gerência estadual da Polinter. Então, estamos aí, temos execução, atividades especiais. Aí nós temos o quê? A metropolitana, tem as delegacias, né, especializadas, ok? Tem a metropolitana, as delegacias da metropolitana, e nós temos aqui do interior, com as delegacias vinculadas a essas duas diretorias, né? E, finalmente, nós temos a diretoria, a coordenadoria da Polícia Comunitária, que é uma política do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, essas são as estruturas. Lembrando que a próxima aula, que é a aula de competência, uma aula muito mais longa do que essa, nós vamos dar uma geral para vocês aí nas competências dessas unidades. Fechou? Bacana. Pô, professor, já terminou, a aula boa é assim, né? Passa o tempo a gente nem vê, né? Vem comigo aqui, uma frase para vocês refletirem para encerrar essa grande aula, né? O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Olha aí, né, cara? Então é isso mesmo, né? Então, ele vem para quem está ocupado, porque acontece isso mesmo, que o cara está o quê? Ele está produzindo sucesso, né? Vai aparecer. Bacana, então. Você quer ter sucesso no concurso? Vai estudar, cara. Vai estudar. Cabeça no lugar, cara, é tranquilo. Você consegue, tá? Você consegue. Já passei por isso. Você consegue também. É só você não desistir. Você vai conseguir. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.